Bom, obrigado antes de tudo, Pedro, Thiago, todo mundo. Eu acho que o tamanho do evento, o ano passado participei também, palestrei também, triplicou o número de pessoas e pode ter certeza que o meu nervosismo de estar aqui também triplicou, tá? Não tá fácil não. Mas vamos lá, antes de começar eu queria fazer uma pergunta para vocês, para todo mundo, daquelas para vocês erguerem a mão, tá? Quem de vocês faz hoje teste de usabilidade, pesquisa com o usuário? Bastante gente, bastante gente. E quem tem um profissional de BI dentro da equipe de UX hoje? Ó, 4, 5, 6, pouquíssima gente, né? É, isso é o comum, tá? Mas não é de hoje que eu estou defendendo aí, levantando a bandeira de trazer dados para ajudar na experiência do usuário. Então, basicamente, desde que eu fundei a Handmade UX, já faz um ano mais ou menos, desde lá, a Handmade nasceu com um profissional de BI dentro da equipe de UX já para participar de todo e qualquer projeto. E desde então eu comecei a conversar com alguns profissionais da área, amigos meus, colegas de trabalho e tudo mais. E quase que essa apresentação é uma estruturação dessa conversa que eu tive com eles, tá? E dentro dessa conversa que eu tive com esses meus colegas de trabalho, então não foram nem clientes, tá? Pessoas que trabalham com UX mesmo, tinha cenários muito diferentes aí. Então tinha gente que achava, nossa, isso é muito bom ter um profissional de BI, e tinha gente que falava, não, isso aí vai atrapalhar o seu trabalho de UX. Por várias razões, tá? E aí o que eu percebi nessas várias conversas que eu tive é que existiam alguns pontos em comum aí. E que eu não vou chamar de preconceito, mas talvez é um pós-conceito, né? Muitas coisas aconteceram nos projetos que a gente tocou ao longo do tempo e algumas vezes esse profissional de BI foi usado do jeito errado, eu não sei o que pode ter acontecido, e isso trouxe esses conceitos para os nossos projetos. O primeiro deles que eu identifiquei é o de que BI é igual a negócios e que negócio só liga para dinheiro e esquece completamente do usuário. Quem nunca participou de um projeto como esse? É extremamente comum, né? Você vai lá, faz pesquisa pra caramba, estuda o usuário, cria persona, faz um baita de um projeto, estuda, testa, valida, e aí no final o cliente pergunta assim, e aí, quanto vendeu? Não é? E é extremamente frustrante para a gente isso, porque a gente está projetando experiência. Óbvio que lá no final tem que vender e tudo mais, porque senão ninguém contrata a gente. Só que esse não é o objetivo principal, né? Talvez seja para o cara de negócios lá, não pode ser o nosso. E eu vou falar um pouco também de como evitar que isso aconteça, como evitar que somente dinheiro seja levado em consideração. E o segundo ponto que surgiu também nessas conversas que eu tive é de que números vão engessar o meu processo de inovação, né? Então, pelo simples fato desse cara ser um cara de exatas, que ele não vai me permitir sair da caixa, que ele vai tirar o meu lado humano do meu trabalho e tudo mais. E eu também vou mostrar aqui como que a gente pode aumentar ou potencializar esse lado humano com dados, tá? Então, ok, mas vamos lá. Quero exemplos reais aí, né? Quem que faz isso bem? Quem que no mercado trabalha hoje com dados de uma maneira boa, tá? E um dos maiores exemplos para mim hoje é esse aqui. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Da última série que vocês assistiram, série de televisão aí, vocês sabem quando que vocês viciaram nessa série a ponto de chegar até o final dela? Difícil saber, né? O Netflix sabe. E como que o Netflix sabe? Ele conseguiu identificar, óbvio, por dados, onde exatamente, em que episódio que fazia as pessoas viciarem naquele seriado. Então ele pegou aqueles seriados ou aqueles episódios que faziam com que as pessoas começassem a assistir um seguido do outro e que mais de 70% concluía até o último episódio desse seriado, né? Então eles estipularam essa regrinha e descobriram, por exemplo, que o Breaking Bad faz as pessoas viciarem já no segundo episódio. Descobriram também que o How I Met Your Mother faz você viciar no 8º episódio. Um pouco mais complicado, né? O Breaking Bad está numa baita de uma vantagem aí. E descobriram também que The Walking Dead faz você viciar também no segundo episódio. E agora imagina como que a gente faria para descobrir essa mesma coisa se não fosse via dados. Como que eu descobriria que as pessoas viciam no segundo episódio de The Walking Dead perguntando para elas? Ou estudando elas, observando isso de alguma forma?
Não vou dizer que é impossível, porque eu não acho que é impossível, só que eu acho que seria, no mínimo, muito trabalhoso, no mínimo, muito caro de fazer isso. Ia despender muito tempo, e para chegar a conclusões que talvez não fossem tão assertivas. Então é muito complicado. E a parte de dados, a parte de BI, consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Outro exemplo muito legal, aí também mais recente, é do Facebook Reactions, que, frase do próprio Facebook, eles consideram essa uma das principais mudanças que eles fizeram desde que o Facebook surgiu. Então eles perceberam lá que nem tudo, a partir de agora, é curtível, né? Se é que existe essa palavra. E aí, então, eles fizeram todo esse levantamento para entender que expressões eles poderiam colocar além do botão curtir. Agora, imagina fazer isso aí ao redor do mundo inteiro. E aí, então, o nosso amigo Marquinho aí, né? Ele chegou e falou assim, ó, essas reações elas precisam ser universalmente entendidas, porque o Facebook é global, e elas precisam ser amplamente usadas e expressivas. Como que eu vou fazer isso qualitativamente? Muito, muito, muito difícil. É impossível? Não acho que é impossível, mas no mínimo seria extremamente custoso e eu teria que fazer pesquisa em todos os países que o Facebook está presente e que deve ser praticamente todos os países do mundo. Como que eles fizeram, então? Primeira coisa que eles fizeram foram pesquisar aí quais são os top stickers que esses usuários usam ao redor do mundo inteiro, segmentado por país e tudo mais. E viram quais são essas expressões, quais são essas carinhas aí que a gente mais utiliza. Em seguida, viram como que as pessoas buscam por esses stickers, ou seja, que palavras traduzem aquelas imagens que a gente viu antes. Depois ainda, viram todos os top comentários curtos, né, que as pessoas fazem nos posts dos amigos e categorizaram tudo isso aí. Depois ainda, fizeram questionários quantitativos, óbvio, ao redor do mundo todo também, para chegar no que eles têm hoje aí, além do botão curtir, outras 5 reações, e mais 3 que eles definiram e acabaram não lançando, tá? De novo, imagina a dificuldade que seria de fazer isso se não fosse por dados. Extremamente complexo, extremamente complexo. O resultado do Facebook Reactions, especificamente, foi que em 4 semanas aí, mais de 6% de todas as curtidas em todos os posts já correspondiam ao uso dessas reações novas, né? Então é um número bastante grande, se a gente contar aí em bilhões de curtidas que acontecem provavelmente diariamente, né? Tá, o que eu estou falando então? Será que eu estou defendendo que UX tem que ser direcionado a dados? Será que só dados vão guiar o meu processo de inovação, o meu processo de entendimento do usuário? Não, tá? O que eu estou defendendo, na verdade, é que o UX seja direcionado a insights. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dados são só mais um insumo para eu compor o perfil do meu usuário. Então, eu não vou deixar de fazer tudo aquilo que a gente já faz, que eu falei, teste de usabilidade, entrevista com o usuário, entrevistas totalmente qualitativas. O que eu vou fazer, então, é levantar dados desses usuários, igual eu falei aqui do Facebook, igual eu falei do Netflix. Esses dados nada mais vão fazer do que direcionar a minha pesquisa qualitativa. Então, o que eu vou fazer, de fato, é pegar dados quanti, dados quali, cruzar essas informações e ter o que eu chamo de KILL, que é Know Your User. O que eu vou ter? Eu vou ter um retrato muito mais elaborado, muito mais completo desse meu usuário. Muito mais completo do que se eu fizer só um desses 2 tipos. Então, não estou falando para fazer só dados ou só qualitativo. Não, faz os 2, tá? Os 2 vão trazer uma visão muito mais completa, muito mais fiel de quem quer ser meu usuário. E se a nossa função como UX Designer é conhecer ao máximo o meu usuário para projetar uma coisa para ele, eu estou fazendo isso com muito mais insumos. Nada mais é do que essa pesquisa quant. Vamos encarar essa parte de BI como uma pesquisa quantitativa. Eu tenho já as pesquisas qualitativas, eu vou fazer pesquisas quantitativas, tá? Essas pesquisas quantitativas, esses dados, eles vão me mostrar fatos. Eu vou mostrar o que o usuário realmente faz. Mas isso não me impede, não tira a necessidade de eu entender o porquê que isso acontece. Tá? Então, um vai me mostrar os fatos e o outro vai me mostrar o porquê desses fatos. E aí, se a gente olhar para o caso do Netflix, especificamente, que a gente acabou de falar, beleza, eu sei lá que as pessoas viciam no 2º episódio.
eu identifiquei isso por dados. Mas eu não sei o que de fato faz elas viciarem, o que agrada nelas ali, tá? Agora imagina se eu entender isso aí. Eu sei que as pessoas viciam no segundo episódio, eu vou lá, converso com um monte de gente para tentar entender o que existe de comum, o que existe de padrão nisso aí, para entender o que de fato faz as pessoas terem uma experiência tão imersiva a ponto de viciar nesses seriados. A mesma coisa para o Facebook. Ok, as pessoas comentam lá, ó, kkkk. O que isso quer dizer? Eu não sei o que isso quer dizer, eu só sei que as pessoas comentam isso. Então isso não tira a necessidade de eu ir lá, conversar com as pessoas e entender o que de fato significa essa expressão. Qual que é a expressão, inclusive, fisiológica que ela faz, né? Física que ela faz. Será que ela está gargalhando? Será que é aquele risinho de canto de boca? E, aliás, isso funciona da mesma forma em todos os países ao redor do mundo, com culturas diferentes? Provavelmente não. Então, a gente tem que fazer quali e quanti para ter o maior entendimento possível do meu usuário, tá? E aí, quando eu estou falando de quali, eu estou falando de coisas que a gente já faz, né? Entrevista em profundidade, shadowing, card sorting, teste de usabilidade, focus group. E quant, eu estou falando de dados de navegação, relatório de busca, pesquisa quantitativa, formulário online, pesquisa de terceiros, tá? Então, isso é bastante comum também. Eu pego pesquisas que outras pessoas fizeram sobre o meu público e trago isso como insumo também do meu projeto e por aí vai. Na prática, o que isso aí significa, tá? Então, vamos lá. Se você hoje tem um projeto, como que você traz todos esses insumos de dados para, de fato, melhorar a experiência do seu usuário? Antes de tudo, quando a gente começa um projeto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Conhecer o meu usuário. Então, eu preciso direcionar o meu desenho, direcionar o meu design para esse perfil de usuário. E aí, todo e qualquer produto hoje, se a gente for ver um aplicativo, um site, um sistema, vamos chamar isso de produto, todos esses produtos eles têm N variáveis que influenciam dentro desse projeto. Cada projeto tem a sua variável, mas os mais comuns aí são a tecnologia, negócios, operações, marketing e, claro, o usuário, que é onde a gente realmente atua, tá? A questão é que a gente tem aí o hábito de querer influenciar em toda essa cadeia. Essa não é, na minha opinião, tá? Essa não é a função do designer de experiência, do UX designer. Já tem um monte de gente olhando para todas essas variáveis, só não tem ninguém olhando para a variável usuário. O que a gente tem que fazer, de fato, então, é olhar para essa variável usuário por números, mas pegar números que me digam coisas sobre o comportamento do meu usuário. Certo? Então, eu não vou pegar número de negócio, eu não vou pegar número de operações, eu não vou pegar número de marketing. Não faz sentido para mim, por exemplo, pegar o market share da empresa. Isso não vai me trazer nada de conhecimento sobre o meu usuário. O que eu tenho que pegar são coisas que realmente influenciam na montagem da minha persona. Ok? Outra coisa que dá para a gente fazer, por exemplo, a área de operações. Se tem lá um call center, e esse call center lida diretamente com os clientes da empresa. Eles provavelmente vão ter muitos dados que dizem respeito ao comportamento do meu usuário. Ele tem lá, por exemplo, número de ligações que essas pessoas fazem, por que elas ligam, que informações que elas querem. Isso está me dizendo um monte de coisa para o usuário. Então, eu devo sim pegar essas informações e trazer para cá. Tá? Feito isso, na hora de eu montar as minhas personas, eu tenho que montar as minhas personas com base em dados qualitativos e dados quantitativos. Então, hoje é muito comum a gente fazer isso só com base em dados qualitativos. Por que não juntar, pegar esses dados quant que a gente identificou e ajudar na montagem da minha persona? Na hora de colocar a mão na massa, por que não chamar esse cara de BI também para dentro desse processo de inovação, desse processo de criação? É uma coisa que geralmente a gente não faz. Só que esse cara, por mais que ele seja um matemático, ele, no mínimo, tem um monte de informações que você não tem e que são necessárias para o seu processo de inovação, porque ele sabe muito sobre o seu usuário por uma visão que geralmente a gente não tem. Então é importante trazer esse cara para colocar a mão na massa também, tá? Por último, depois que eu já fiz lá todo o processo de ideação, já vou implementar esse projeto, eu tenho que definir como que eu vou mensurar essa experiência que eu criei. Então, não basta eu criar uma experiência, eu tenho que dar todas as formas daquela experiência ser medida, qualitativamente e quantitativamente, óbvio, para que eu possa dar o segundo passo, terceiro passo e por aí vai, definir um roadmap. Como que a gente faz isso hoje? Tá? Isso falando, inclusive, da Handmade, é um dos aprendizados que a gente teve.
toda essa definição de KPI, ela é feita com base no objetivo que a gente definiu. Então, eu defino lá o objetivo do projeto lá no início do projeto. Com base nesses objetivos, eu defino os KPIs, que nada mais são do que fórmulas. E essas fórmulas vão me dizer o que eu tenho que mensurar na interface para obter, fazendo essa continha, os KPIs, e mensurando esses KPIs, sabendo se eu estou alcançando aquele objetivo ou se eu não estou alcançando aquele objetivo. Tá? O grande erro que acontece é na definição do objetivo, que é a parte mais importante. Se eu definir o meu objetivo errado, eu vou definir todos os meus KPIs errados. Tá? E, de novo, eu não posso cair no erro de definir um objetivo de negócio. Até pegando um exemplo de um projeto recente nosso. Vamos fazer lá um projeto para um cliente grande. E aí ele falou assim, o objetivo desse projeto para mim é reduzir o número de ligações no meu call center. Falei, esse não pode ser. Cheguei, honestamente, falei, esse não pode ser o objetivo desse projeto. Não pode ser porque esse é um objetivo de negócio, esse não é um objetivo de usuário. O que a gente teve que fazer, então? A gente fez um trabalho, isso não é rápido, tá? Não é simples, um trabalho de transformar esse objetivo de negócio dele em um objetivo de usuário. A gente transformou em 2 grandes objetivos, que era aumentar a transparência entre a marca e o cliente e aumentar o controle na mão do usuário. Ou seja, se eu estou aumentando a transparência na comunicação dessa marca com esse cliente, estou dando mais controle para o usuário, com certeza lá no final eu vou diminuir a ligação, o número de ligações naquele call center. Então a grande mensagem aqui é que o resultado de negócio não pode ser o objetivo do seu projeto. O resultado de negócio é consequência da boa experiência que você vai trazer para ele. Então, o framework que eu gosto de usar para tudo isso aí é esse aqui. Eu estou sempre mensurando um dado para descobrir um determinado comportamento sobre o meu usuário e, com isso, poder tomar uma ação lá na frente. Tá? Então, não só eu estou entendendo o comportamento, como eu estou fazendo uma mensuração que eu vou poder tomar algum tipo de ação lá em seguida. Tá? E aí, para resumir, até porque está acabando o tempo já, para resumir tudo isso que eu falei, então o que a gente precisa fazer sempre é fazer o QA, que eu falei que é o Know Your User. Eu tenho sempre que buscar dados quant mais dados quali para formar a persona exata do meu cliente. Tá? Quanto mais informações eu tiver sobre o meu cliente, mais eu vou saber, mais direcionado vai ser o meu design. Em segundo lugar, traga sim esse cara de BI para o processo de inovação seu. Tá? Ele vai ter muito a contribuir, e eu falo isso por experiência própria. A Handmade trabalha com um profissional de BI nesse formato mesmo, com ele botando a mão na massa junto com a gente, e funciona muito bem. Tá? E por último, não deixe de criar insumos para que essa experiência evolua. E insumos que eu digo são insumos qualitativos e quantitativos. Então, indique, assim que você terminar o seu trabalho, quais são as formas de mensurar se aquilo que você está fazendo realmente está funcionando ou se não está funcionando. Tá? E é isso, galera, com 1 minuto e 40 ainda de margem. Obrigado. Valeu. Palmas para Luiz Felipe. E tu já está tentando fugir, mas ainda não está na hora. Não fugir, não. Ele já está saindo do círculo aqui, ele já está... Obrigado. Me diz uma coisa, eu vou começar com uma pergunta antes de abrir para vocês. Como é que isso começou a entrar na tua vida, essa história de juntar números, dados, com essa parte mais qualitativa, que talvez a gente esteja mais acostumado ou mais habituados? Como é que isso começou a entrar na tua vida e quando é que essa ficha caiu para ti? Olha, eu acho que o cliente ele sempre pede dados, né? Ele sempre pede números. A questão é que, quando ele pede, você fala assim, você não pode chegar e falar assim, não vou te dar número nenhum. Senão ele fala, não, beleza, não quero trabalhar com você. É bem assim, né? Simples assim. Só que eu via que o mercado, às vezes, estava fornecendo os números errados, muito focado em, por exemplo, o que é mais comum quando você tem um profissional de BI? Você faz 7AB e você faz melhoria de fluxo de funil de conversão. Geralmente, a função de um BI é só essa. E eu percebia que esses números poderiam ir muito além disso aí, tanto no início do projeto como depois do projeto também. Então, esse cara tem informações que hoje eu não tenho, que são difíceis de eu pegar, né? Então, se eu puder trazer isso para conhecer muito mais o meu usuário e direcionar muito mais o meu trabalho,
eu consigo, inclusive, direcionar muito mais a minha pesquisa qualitativa quando eu tenho dados antes dessa pesquisa qualitativa. Né? Obrigado. E agora a gente vai abrir para as perguntas do público, que eu tenho certeza que alguém de vocês vai querer questionar o Luiz Felipe sobre isso. Ó, tem aqui na frente, por favor. Eu vou passar o meu microfone. Primeiro, te dar os parabéns pela palestra, foi muito bacana. E eu acho que métricas está bem consolidado no mundo web, mas para quem trabalha com software ou trabalha com... a gente vai falar aqui de IoT, a gente tem devices que são físicos. Queria que você falasse um pouquinho de métricas nesses casos aí que são um pouco mais complexos. Eu não sei se são mais complexos, não. Acho que a base é a mesma. Assim. Eu tenho que coletar dados para entender o meu usuário. A diferença é que talvez eu não colete dados via Analytics, colete dados de outra forma. De repente você pode coletar dados gravando direto no seu banco de dados lá e depois fazer uma análise em cima desse banco de dados. Aí já entrando até bastante na parte técnica, que não é o foco do assunto. Mas eu acho que a lógica é a mesma, tá? KPIs, basicamente, como KPIs são fórmulas, eu posso cruzar dados, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, voltando até no caso lá de transparência e controle na mão do usuário. Eu posso pegar simplesmente o número de pessoas que acessou aquilo lá, se ela concluiu ou se ela não concluiu a tarefa que ela ia fazer, versus o número de ligações que teve lá no call center. Então, se eu sei que ela concluiu e não ligou lá, eu estou concluindo com sucesso a minha função ali de trazer controle e transparência nessa comunicação. Mas, assim, em termos de IoT, em termos de software, eu acho que a diferença é só técnica de como você coleta esses dados, mas como você interpreta esses dados, acho que é exatamente da mesma forma, tá? Talvez até no IoT você tenha mais dados para coletar do que simplesmente no web. Você vai ter, por exemplo, a geolocalização dele, você vai ter outros sensores que estão dentro ali do aparelho, enfim. Tem um monte de outras coisas que você pode levar em consideração para saber se o seu objetivo está sendo cumprido ou não. Luiz, a pergunta dela me puxou uma outra pergunta, que é, você consegue implementar não, você... Na sua rotina, como você já usa hoje, misturando dados e qual e quant, você consegue fazer tudo isso com ferramentas que já estão prontas para extrair esses dados ou exige um esforço comum, assim, você normalmente emprega técnicas de capturar dados para poder obter as informações que precisa? O mais comum, sem dúvida nenhuma, é Analytics, Adobe Analytics, esses assim. Mas a gente passa também, por exemplo, como eu falei, por entendimento de dados que só o cliente tem. Então, por exemplo, eu vou lá no departamento que eu comentei aqui, eu vou lá no departamento de atendimento dos caras, no SAC, e esses caras têm um monte de dados que podem me dizer alguma coisa sobre o comportamento do meu usuário, do meu cliente, né? Então, sim, a gente tem que buscar essas informações de várias outras formas, e é por isso que esse cara de BI, ele não tem que ser um cara que sabe usar o Google Analytics. Ele tem que ser um cara analítico, um cara que olha números, independente de onde esse número vem, e saiba tirar insumo disso aí a respeito do meu usuário. Então, eu já tinha terminado. Não fui eu, foram eles. Eu não falei nada. Salva de palmas para o Luiz Felipe Fernandes. Obrigado, obrigado. Obrigado, valeu.